Quem achou e diz amém. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vejo assentadamente religiosos, porque passando a observar os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da nossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Querido Pai, nesta noite nós compartilharemos mais uma vez do corpo e do sangue. Ah, Jesus, que obra maravilhosa, que momento precioso. Fala conosco através da Tua santa palavra, aos que estão aqui presencialmente, aos que estão em casa, aqueles que nos assistirão mais tarde, Senhor, ilumina os olhos deste coração, dá-nos entendimento e revelação do Teu propósito, para vivermos a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O apóstolo Paulo, além de apóstolo, também foi um dos maiores evangelistas que essa terra já teve. Este homem, cada vez que eu olho e contemplo a sabedoria que Deus colocou na vida dele, eu fico impressionado. Como ele sabia lidar com cada ambiente onde ele estava. Como ele tinha uma simpatia para falar dos desígnios de Deus, sem ofender, mas trazendo um entendimento no coração daqueles que ouviam. É verdade que muitos ofendiam-se, muitos tentaram tirar a sua vida, mas ele viveu o propósito de Deus, sem temer a morte, sem temer as circunstâncias que estavam por vir na sua vida, acreditando naquilo que Deus estabeleceu na sua vida. E ele começa o texto em um momento que ele está num templo chamado Templo da Deusa Diana. Era um monumento histórico da época, onde se fazia muitas ofertas, não só àquela deusa grega, como a diversos deuses da sua época. A mitologia mostrava muitos deuses para os gregos. E ele caminhando dentro desse enorme salão, olhando cada ritual que estava sendo feito, ele se depara diante de uma
informação do qual ele pega e faz o seu discurso. Ele olha em uma parede e está escrito: ao Deus desconhecido. Tinha algumas pessoas que vinham ali, estavam adorando aquele Deus e não conheciam. Então a esfinge dizia: ao Deus desconhecido. E ele olha aquilo, e daquilo ele faz a sua mensagem. E ele começa dizendo: esse Deus que vocês não conhecem é precisamente o que eu vos anuncio. E ele não começa falando de Jesus já de cara. Ele começa falando sobre o Criador. Os gregos entenderam facilmente o que ele estava falando, de um Deus criador. Afinal, eles estavam vivendo, e a origem da vida se dava por esse Deus. Então ele começa a explicar isso. Ele diz: Deus de uma só pessoa fez toda a raça humana. Esse Deus é maravilhoso, amém? E ele vai trabalhando esse assunto. E essa semana eu sabia que tínhamos a ceia, estava meditando nas escrituras como sempre faço, e me deparei nesse texto, e fui levando e lendo ele, e me deparei firmemente no versículo 30 e 31. Ele termina dizendo que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Ou seja, ele está dizendo para aqueles homens e para nós, para aqueles que talvez ainda não conheceram o amor de Jesus, que ainda que você tenha andado num caminho errado, ainda que você tenha feito coisas que poderiam ter aborrecido a Deus, ele não levou em conta. Mas ele vai dizer que Deus não leva em conta, mas ele notifica. E é interessante, eu não sei se você sabe como é que funciona uma notificação. Como é que na lei dos homens a gente recebe uma notificação, né? Quando você tem que comparecer no fórum, em algum momento, em alguma situação que você possa estar vivendo e precise de um juiz decidir aquilo, a maioria das vezes as pessoas são notificadas a comparecerem um dia até o fórum diante do juiz. É assim ou não é assim? E Paulo então vai dizer para aqueles eruditos da época: Deus estabeleceu um dia, no verso de número 31. Diga comigo: Deus estabeleceu um dia. Mas que dia? Que dia ele está falando? É interessante como a Bíblia te dá algumas mensagens para você meditar, você pensar profundamente. Que dia Paulo está falando? Se ele ao mesmo tempo está dizendo que Deus não levou em conta, e ele está dizendo: olha, há uma oportunidade para você conhecer esse Deus que você não conhece. E é importante que você conheça esse Deus. Por quê? Porque um dia, Paulo diz, ele virá para julgar. Um dia que ele estabeleceu. Dia esse que nem eu, nem você, nem pessoa alguma na terra sabe. Alguns já tentaram adivinhar, alguns já lançaram profecias do final dos tempos, mas ninguém acertou, porque a Bíblia diz que nem o Filho, senão o Pai, exclusivamente a Ele foi dado saber o dia, o tempo determinado está nas mãos dele. E eu quero falar sobre esse dia, te levar você a pensar um pouco mais, biblicamente. Será que esse dia vai acontecer? Sabe, eu não sou muito antigo, mas eu ainda sou daquele tempo que eu lembrava a minha mãe olhar simplesmente para o tempo, assim, para as nuvens principalmente, e dizer assim: ó, vai chover. No outro dia, trovejando e chovendo. Mãe, mas como você adivinhou? Não, não adivinhei, filho. Simplesmente olhei para as nuvens, elas têm uma característica,
e elas mostram que vai chover. Não se trata de adivinhação, se trata de você conhecer os tempos. Interessante. E muitos de uma linhagem um pouco mais antiga sabem que é assim. Você acorda pela manhã, você ouve os sabiás cantando. Quem é que ouve o sabiá cantando de manhã quando acorda? Eles estão em toda parte. É fenomenal. 5 da manhã. E cantam, e cantam, e cantam. Aí você acorda e diz: estamos na primavera. Que estação linda. Lá no sítio tem 3 pés de nozes. No outono e inverno eles pelaram, caiu todas as folhas. Eles ficaram como uma árvore seca. Se olhava aquela enorme árvore, parecia que ela estava seca. Agora ela cobriu completamente a sua brotação. É linda de você ver aquela árvore agora com brotos. E mais linda quando você vê ela florescer e começar a sair as nozes. Aí você olha para aquela árvore e diz: primavera. Chegou a primavera. Aí você vai indo para o lado do verão, você começa a ver as temperaturas esquentando. A grama, você corta ela, dá uma chuva, dá um sol, no outro dia ela cresceu 5 centímetros. Primavera, verão está se aproximando. O que é isso, queridos? Nós conseguimos olhar para o tempo, saber quando as estações estão chegando. Nós conseguimos ver algumas coisas. Mas e o grande dia? O que Jesus falou sobre ele? Jesus disse que nós saberíamos por meio de sinais. Olharíamos e contemplaríamos. Então esse ano nós começamos em março, um desconhecido que nos assolou. Quantos já leram Salmos 91 aqui? Salmos 91. Você sabe o que diz no Salmo 91? Então eu vou começar dizendo para você assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Maurício Paes tem uma canção linda que ele canta o Salmo 91. Mas ali diz: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. Quantas vezes eu li e disse: Senhor, nossa, que coisa terrível isso. Agora nós estamos vendo milhares de pessoas caindo. Milhares. Você não tem ideia, mas é a palavra de Deus. Ela fala, amém? Ela mostra, ela dá sinais. Só não vê quem não quer. Eu disse: Senhor, isso aqui é tremendo. Que dia, Senhor. Glorioso esse para quem estiver com o coração preparado. Mas aí eu comecei a olhar e ver o cumprimento de juízos, mesmo que em ocasiões e momentos que passaram pela humanidade na terra. O primeiro juízo anunciado por Deus está em Gênesis 6. Quando Deus anuncia a Noé que a terra seria totalmente inundada pela água. Por 120 anos Noé, juntamente com os filhos e a esposa, depois chegaram algumas noras, trabalharam construindo esta arca. Investiram seu tempo, seus sonhos, suas férias, simplesmente construindo esta arca, porque acreditaram na voz do Criador. Ninguém sabia quando terminaria, quando seria inundado, mas Noé pregou com a sua vida. Ele não tinha Bíblia, mas ele acreditou no que Deus falou para ele. E quando perguntavam o que ele estava fazendo, ele dizia: o Criador disse que vai terminar tudo nessa terra. Ele está nos fazendo uma arca. Nós estamos trabalhando nesse projeto. E as pessoas riam, casavam, estavam-se em casamento, festejavam, iam para a praia, iam para a serra, curtiam a vida, estavam nem aí. Mas chegou o dia que a porta da arca fechou e o juízo veio, e toda aquela humanidade pereceu. Foi vontade de Deus? Não.
vontade de Deus é que todos fossem salvos. Ele diz isso em 1 Timóteo, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veio juízo nos tempos de Noé. Muitos não acreditavam, mas Deus estabeleceu um dia para isso. Depois eu fui observar que depois de Noé aconteceu algumas coisas interessantes. O Egito, por exemplo, sofreu um juízo. Nos tempos em que Moisés nasceu, foi feito um genocídio das crianças. Muitas crianças morreram. Muitos pais hebreus choraram a perda dos filhos. E Deus então fala por boca de Moisés e diz: avisa Faraó que eu vou julgar o Egito. Eu vou enviar para o Egito 10 pragas, e a última será terrível. Vocês já viram vários filmes encenados, e essa história não é fictícia, ela é real. Simplesmente quando veio a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos. E não foi coisa do diabo, foi Deus que anunciou. E ele deu tempo a Faraó arrepender-se. Ele deu tempo ao Egito se converter. Ele deu tempo ao Egito mudar as suas atitudes. Mas eles não mudaram. Então chegou o dia. E aquele dia, o anjo desceu. E todas as casas por onde aquele anjo passava, se não tivesse a marca do sangue do cordeiro sacrificado, perderia o primogênito. Faz ideia aquela noite quantos pais egípcios choraram, quantas mães com os filhos no colo, o abraçado nos seus filhos já grandes que caíram. Você imagina esta cena? Mas Deus tinha anunciado. Nada acontece sem Deus anunciar antes. Quem está entendendo em nome de Jesus? Pastor, o senhor está me assustando. Não vim aqui para te assustar. Eu vim aqui para te advertir. Eu vim aqui para te dizer para você, há uma esperança. E Paulo vai trabalhar sobre esse dia maravilhoso, glorioso. Mas nós precisamos compreender os fatos. E então você vai perceber que o juízo vem. Depois, mais tarde, no tempo de Daniel, Nabucodonosor era um homem de grande influência na Babilônia. Tornou-se o maior império que essa terra teve, o Império Babilônico. Ele começa a conquistar nações. Simplesmente ele ia invadindo cidades. E a bandeira dos babilônicos ia subindo. E ele chega em Jerusalém, sequestra jovens e traz para a Babilônia e diz: eu quero preparar, eles vão ser meus súditos. Entre esses jovens tinha um homem chamado Daniel. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas Deus permitiu Daniel sair de Jerusalém e ir para a Babilônia, porque Deus queria dizer para aquele homem: preste atenção, tudo o que você tem, você só tem porque eu te dei. Mas porque o orgulho subiu à tua cabeça, eu estou te julgando. Então lá no capítulo 4 de Daniel, você vai ter esse relato do próprio rei Nabucodonosor falando o que estava vindo a ele e o que tinha acontecido. Ele tem um sonho. No momento que ele estava no ápice do seu governo, ele tem um sonho e esse sonho perturba ele. Ele chama os magos, os encantadores, ele pede que revelem o que era aquele sonho. Ele não sabia interpretar, mas ninguém conseguia. Então disseram: olha, tem um filho, tem um jovem aqui no nosso palácio que tem o espírito dos deuses. Era Daniel. Chamaram Daniel. Daniel ouve o que o rei conta e vai orar. Quando ele vai orar, Deus diz para ele: o sonho é assim, assim, assim. O rei viu uma grande árvore que ia até o topo do céu. De repente essa árvore foi cortada. Aí ele viu um animal amarrado no tronco, que pastava grama.
Daniel disse: rei, o senhor quer mesmo que eu lhe dê o que é esse sonho? É Deus falando contigo. O teu reino cairá. Você te achou que era Deus, mas existe um Deus acima de você, do qual você não glorificou. Tudo que você conquistou veio por mão desse Deus. E em vez de você agradecê-lo, você ficou soberbo. Teu reino será tirado, essa árvore será cortada, e esse animal que você viu amarrado nesse tronco serás tu, ó rei. Tua família te abandonará, tu ficarás louco, te acorrentarão, e tu passarás 7 anos da tua vida pastando. Teu cabelo crescerá, pelos no teu corpo, as unhas como animais. Uau! Exatamente o próprio rei Nabucodonosor contando a sua história, e dizendo: se tem um Deus que nós temos que glorificar, é o Deus de Daniel, porque o que ele anuncia, ao seu tempo, se cumpre. E aconteceu, queridos. Depois, no mesmo tempo de Daniel, Deus fala agora com a sua igreja, e ele diz que por desobediência, por pecado, por rebeldia, Israel ficaria 70 anos na Babilônia cativo. Muitos choraram, estavam longe das suas famílias. 70 anos se passaram até o dia que Daniel, no capítulo 9, ele pega os pergaminhos do profeta Jeremias, ele encontra a passagem que falava sobre os 70 anos de exílio. Então ele começa a fazer as contas e ele se dá conta que os 70 havia passado. Então ele vai a Deus e diz: Senhor, nós pedimos perdão e misericórdia, nossos pais pecaram, nós pecamos, nós erramos, estamos aqui porque nós mesmos provocamos isso. Mas os 70 anos, Senhor, passou, e tu dissestes que quando passaria, o Senhor traria-nos de volta para a nossa terra natal, Senhor. Porque se tem uma coisa que o judeu valoriza, é a sua terra natal. Prazer deles estar lá. Então Deus faz um decreto através de um rei chamado Ciro, e esse rei autoriza todo o retorno de Israel para Jerusalém. Coisa fantástica. Juízos que Deus executou, coisas que se cumpriram na Bíblia. E aí eu fui olhando e vendo como caiu Nabucodonosor, como aconteceu nos anos 70 de Israel, os 70 anos de exílio. E o que a Escritura fala sobre esse juízo? Quem Deus escolheu para isso? Vamos lá? João capítulo 5, versos 26 e 27. João capítulo 5, 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora olha o 27. E lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Deus estabeleceu que por meio de Jesus vai acontecer esse julgamento. E esse julgamento vai acontecer através da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Olha o que fala. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é o quê? Por que ela é viva? Você sabe? João capítulo 1 fala por que ela é viva. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Então quando você pega a Bíblia, você está com o autor agora nas tuas mãos.
ela é viva. Ele passou pela morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então esta palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que o quê? Uau! Diga comigo, o dia ele virá. Diga comigo, eu terei que prestar conta de toda a minha vida. Pastor, eu não acredito nesse negócio. O problema é teu. Acreditando você ou não, não vai mudar os fatos. Esse é o ponto. Paulo está pregando em Atenas, ele diz, Deus estabeleceu um dia que ele julgará. Mas ainda esse dia não aconteceu, e se ele não aconteceu, significa que ainda é o tempo da minha oportunidade. É o tempo de eu rever meu coração. É o tempo de eu olhar para dentro de mim mesmo e ver que rumo eu estou dando à minha vida. A palavra de Deus é apta para discernir os nossos pensamentos. Amém? Então Deus escolheu Jesus. A Escritura fala exatamente das bases dessa jurisdição. Apocalipse capítulo 20, verso 12. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos. Interessante como a Bíblia diz, vi também os mortos. Ele poderia ter dito assim, vi também os vivos. Mas isso é para que a gente perceba que a morte não é o final da vida. E alguns pensam, não, do morrer aí acabou. Não. Tem uma segunda parte. Só que ela vai ser decidida por aquilo que você escolheu na primeira parte. E olha o que ele diz aqui. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida. Ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas, conforme o que se achava, aonde? Nesse livro. Diga comigo, Deus tem um livro. Ele está escrevendo. Nós nos preocupamos somente com aquilo que os outros estão vendo. Para com isso, meu irmão. Você tem que começar a te preocupar mais com aquilo que Deus está vendo da tua vida. Outro dia eu estava no centro. Eu vinha descendo a Inácio Barcelos. E uma pessoa vinha tragando um cigarrinho. E eu vi ela de longe. E ela não me viu. Quando eu chegou mais perto, quando ela se deu conta que era esse gordinho, ele disfarçou o cigarro, acho que queimou até os dedos e jogou fora. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, e você? Eu disse, filho, não esconda o cigarro de mim. Ou melhor, não é de mim que você tem que esconder. Você não sabe que Deus vê todas as coisas? Deus enxerga. Você não tem que te preocupar comigo. Você tem que ver o que Deus está vendo a teu respeito. Mas o diabo, de alguma maneira,
ele incita que a nossa mente se preocupe somente com as pessoas. Então, quando as pessoas não estão vendo, eu não tenho problema. Mas isso é uma mentira. João diz: todos comparecerão diante de Deus. Será aberto um livro. Você imagina, nós temos aqui num telão lindo, bonito. Nós lemos as mensagens da Bíblia. Agora você imagina que você entraria num lugar onde estaria escrito teu nome, e a partir do teu nome seria revelado tudo o que você fez, todos os detalhes de todos os momentos que você viveu, daqueles que você diz: nossa, isso aqui ninguém pode saber. Mas chegará o dia que Deus abrirá o selo desse livro, e Ele simplesmente chamará e colocará ao vivo tudo o que você viveu. Pastor, mas como escapar disso? Nós chegamos lá. Mas a verdade é que a Bíblia nos ensina exatamente isso. Um Deus que vai julgar segundo o que Ele viu a meu e a teu respeito. Hoje você percebe as pessoas, no advento da tecnologia, onde a internet chega nos quatro cantos, você não precisa acessar conteúdos, os conteúdos chegam até você. E aí muitos botam senha nos celulares com medo que os outros enxerguem o que está ali, o que se recebe, o que se manda. Saiba de uma coisa: tudo que você recebe ou manda está passando pelos olhos de Deus. Um dia será revelado. Um dia que muitos se alegrarão, mas muitos se taparão de terror. Eu imagino os gritos de quando a arca de Noé fechou, e quando se percebeu que aquilo que ele tinha falado era verdade, e não tinha mais como subir e escalar a arca. O desespero, os gritos horríveis. Você consegue dimensionar isso? Aí a Bíblia vai dizer: todos serão julgados. E volta novamente a Bíblia a mostrar isso. Ele vai mostrar que você precisa tomar uma decisão. A Escritura vai mostrar que a sentença depois gerida é irrevogável. Ela simplesmente não poderá mais voltar. Mateus 25. Versículo de número 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele. Eu estive em 2011 em Jerusalém, Israel. Estive no Monte das Oliveiras, no lugar onde Jesus foi tentado, no lugar onde Jesus esteve orando no Getsemane, mas também o local bem no alto das oliveiras, aonde ele foi levado para os céus. E nesse dia tinha, como diz Lucas, mais de 500 pessoas. E Jesus foi sendo elevado, e as pessoas viram ele no ar subindo. Todos frenéticos, olhando para o céu e contemplando aquilo. E quando eles estão olhando para o céu, aparece um anjo, um varão de branco, diz a Bíblia, e diz para eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse que vocês estão vendo subir, voltará. Então anuncie
falem dele, enquanto é tempo. Preguem a sua palavra. Então os discípulos saíram dali e não teve mais problema na vida deles. Não teve mais avareza no coração deles. Não teve mais disputa de bril, de quem era melhor. Simplesmente eles entenderam o que Deus estava dizendo para eles, que o mesmo Cristo que subiu, voltaria. Então eles se ansiaram a pregar, e aqui está dizendo, quando o Filho do Homem voltar na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32, e todas as nações serão reunidas da sua presença, e ele reparará uns dos outros, ou separará uns dos outros, como o pastor separa cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu, me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntaram: quando aconteceu isso? Nós nunca fomos te ver em lugar nenhum. Os justos perguntaram, e ele disse: toda vez que você repartiu com o teu próximo, você estava fazendo para mim. Interessante. Deus julgará as nossas obras, o que temos feito para Deus, como tem sido o nosso comportamento nessa terra. Deus está escrevendo a nosso respeito. Ele está mostrando isso na sua palavra. Amém, igreja? Deus está mostrando. O grande dia, ele acontecerá. Pastor, mas e qual é a saída? Deus notifica, volta lá no verso 30. De Atos 17, não levou em conta Deus o tempo da vossa ignorância. Agora, porém, notifica os homens em toda parte que se o quê? Arrependam. Arrependimento tem a ver com mudança de vida, de comportamento, de entrega a Deus. Então, qual é o remédio? É se humilhar em Deus. Amém? 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para vos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Verso 2: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Entendeu por que precisamos de Jesus? Porque Ele é o único que pode te representar diante do trono. Mas isso enquanto você está em vida. Porque depois que nós morrermos, o dia da ressurreição, Jesus não estará mais como advogado. Jesus estará como juiz. Ele passará de defesa a acusador ou sentenciador.
O juiz não julga. Não, o juiz julga. O advogado defende. E quando a Bíblia mostra que ele vai abrir o livro, ele vai simplesmente dizer sobre cada um. E ele mostra: vinde benditos no meu Pai. Quem? Os que creram, os que confiaram, os que deixaram a sua vida velha para trás, para viver o novo de Deus. E então, João vai mostrar, verso 2: Ele, Jesus, é o pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não haverá desculpa, meu irmão. Qualquer argumento que dissermos, Deus vai dizer: ei, você lembra daquele gordinho que você ia nos cultos de quinta-noite? Nos domingos pela manhã, nos domingos à noite? Pois é, ele te falava a meu respeito. Você não decidiu, você não tomou a decisão, porque você não quis, mas ele falava. Então a nossa missão é levar o conhecimento das pessoas, o que elas precisam decidir na sua vida. Mas a decisão, ela é própria de cada um. Eu não posso decidir pela Bia, a Bia não pode decidir por mim. Nós temos que ter uma decisão a respeito do que estamos sendo anunciados. Amém? Deus está nos anunciando: ei, te arrependa, abandone, largue isso, mude de vida, cuide da tua família, invista no que é de Deus, invista naquilo que o ladrão não pode roubar, invista naquilo que a traça não pode corroer. Por quê? Porque virá o grande dia. Ele acontecerá, quer alguns concordem ou não, quer alguns aceitem ou não, o grande dia virá. Para alguns, alegria, regozijo. Para outros, terror. Por quê? Porque foi-lhes anunciado, foi-lhes proclamado, mas não aceitaram. E o texto diz: ele é a apropriação, ele é o pagamento dos nossos pecados. Amém? Ele, somente ele. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? E aí um pouquinho para frente, capítulo 9, verso 27 de Hebreus. E assim, como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecados, aos que guardarem para a salvação. Para a salvação. Esse é o tempo que Deus está anunciando, e nós precisamos da sua graça. Quantos aqui nesta noite querem beber e participar desse banquete?
é te dada uma oportunidade. Não espere o dia que Deus abrirá o livro e os segredos serão revelados. Aquele segredo que você guarda dentro de você, é momento de você entregar para Deus e dizer: Senhor, não quero mais ter segredo na minha vida. Não quero mais ter nada que possa um dia denegrir. Mas como eu faço isso? A Bíblia diz: o Cordeiro de Deus, o sangue dele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Por isso nós precisamos de Cristo. Ele não encontra-se dentro de uma religião. Para muitos ainda ele é um Deus desconhecido, mas ele está sendo anunciado. E eu tenho dito: Senhor, dá-me força e fé para continuar anunciando os teus desígnios até a tua volta. Mas todos nós compareceremos diante dele, e todas as obras das nossas mãos serão julgadas. Tudo o que estamos fazendo, Deus está notando. Então nessa noite, feche os teus olhos, mas abra o teu coração, para que Ele possa ministrar ainda mais dentro de você.